abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É um prazer, é um motivo de muita alegria estarmos aqui para começar a nossa segunda-feira desse jeito, animado, avivado, como diz aqui o nome que há nessa camisa, avivamento, avivados no Senhor, sabe, celebrando, porque esse dia é o dia com que nos presenteou o Senhor. Por isso, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, família só Jesus, na causa, estarmos juntos nesse momento de meditação, leitura e meditação na palavra de Deus, é um prazer inigualável. Aleluia! Começa o teu dia assim. A alegria, queridos, ouça, ela não está na parte de fora de você, ela está dentro, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E a salvação, que é por meio dele em Cristo Jesus, também é dentro. Por isso que a alegria de sermos salvos está no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso segundo vídeo, dentro do tema que a gente viu ontem, a situação do apóstolo e o progresso do evangelho, a propagação, o quão ele se expandiu, sabe? E nós fazemos parte desse progresso. Primeiro, fomos alcançados pelo progresso do evangelho e também somos os propagadores, né, do evangelho nos dias atuais. Por isso que a gente sempre está te convidando para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve, é um a mais no canal. Quando o canal tem um a mais, dois a mais, quanto mais o canal cresce, mais o YouTube começa a divulgar para mais pessoas. Por isso que a gente pede para você deixar o like e comentar o vídeo, porque é uma forma de você nos indicar para mais pessoas. Por isso que a gente pede para você compartilhar o link nas suas redes sociais. Às vezes você do outro lado até acha isso chato, porque todo vídeo é a mesma coisa. É porque, queridos, veja só, vídeos que não são cristãos têm um alcance assim extraordinário, sabe? Porque ele alimenta a carne. E hoje a maioria da sociedade vive nesse prazer de alimentar a carne. Só que uma boa parte da igreja também, acredite, a maioria da igreja são inscritos em canais mundanos, tem prazer nos canais mundanos e não são inscritos em canais cristãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, assim, por isso que a gente pede para nós propagarmos o evangelho. E acredite, eu não peço para você se inscrever porque quero ganhar dinheiro aqui, não. Quem me acompanha sabe disso. Eu não abri um canal para ganhar dinheiro. Eu não. Missionário, se daqui a 10 anos seu canal não for remunerado, vou continuar pregando o evangelho. A minha recompensa é quando alguém coloca nos comentários o como essa palavra abençoa ele, sabe? Porque eu não sou recompensado e nem faço nada para receber recompensas neste mundo que são passageiras. A minha maior recompensa vem dos céus, sabe? A minha herança é o céu. Eu não tenho herdade neste mundo. Eu nasci pelado, irmão, nu, sem nada. E quando eu sair deste mundo, a única coisa que eu vou levar é uma roupa. E essas são as pessoas que vão me enterrar, não quiser me enterrar nu, se quiser pode até enterrar, sabe? Não levo nada, meu irmão. Então, neste mundo, você não pode perder de hipótese nenhuma a tua salvação. Lute por ela. E nós fomos chamados a propagar a esta palavra que gera vida. Então, a sede da igreja tem que ser pela palavra de Deus e não pelas coisas do mundo. Leia, eu não vou ler aqui, mas leia aí 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. E aí você precisa ler, aplicar em sua vida e ver se você está vivendo de acordo com aquela palavra. Então, o nosso segundo vídeo dentro desse tema, hoje, a partir do verso 20 do capítulo 1 de Filipenses, a palavra de Deus diz assim, ó: minha ardente expectativa e esperança é que
em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aleluia! Glória a Deus! Então, Paulo está dizendo que a expectativa, a ardente expectativa dele, e tem que ser essa mesma expectativa para todo cristão genuíno e salvo. A expectativa e esperança tem que ser essa, em que nada nós seremos envergonhados, sabe? E tendo ousadia de anunciar o evangelho, de pregar, de convidar as pessoas a conhecerem Jesus. Queridos, ouça, não há salvação sem Jesus. Não há vida eterna nos céus, no paraíso de Deus, sem Jesus. Ele é o caminho que leva até Deus. Ele é a verdade que liberta, transforma, cura, sara e salva. E ele é a vida que nos leva para a eternidade. Então, sem ele, não há salvação. Por isso que nós precisamos ser propagador da palavra, e a palavra é o próprio Jesus. Verso 21. Por quê? Porque para mim, ouça isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra, meu irmão! Quem de nós tem coragem de fazer essa afirmação hoje? Quem de nós tem coragem de fazer a afirmação que Paulo faz lá em Gálatas 2:20, quando ele diz: eu já estou morto com Cristo. Para este mundo, eu já estou morto. Eu já fui crucificado com Cristo. Por isso não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que me amou e por mim se entregou na cruz, para que nele eu tenha a vida eterna. Glória a Deus. E Paulo vem e diz: olha, para mim, viver é Cristo. Ou seja, se for para viver sem Cristo, não vale a pena viver. E o morrer é lucro, porque estou voltando para casa. Entretanto, Paulo dizendo: se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, a extensão na vida de um cristão é para um propósito de Deus. Queridos, ouçam, o crente salvo, no dia que Deus não tiver mais propósito para ele nesta terra, ele não serve mais para ficar aqui. Fazendo o quê? Andando em ciclo para não chegar a lugar nenhum? A vida aqui só faz sentido enquanto Deus tiver propósito da nossa vida. Acabou o propósito de Deus, acabou o nosso tempo aqui. Vamos voltar para casa, sabe? Então, enquanto vivermos aqui, é para trabalharmos, para gerarmos frutos, porque foi para isso que Deus nos fez galho e nos levou para a videira verdadeira, que é Jesus. Ele diz: assim, não sei o que devo escolher. Olha o que Paulo... E aqui Paulo não estava com essa dúvida. Não era para escolher que carro ia comprar, que mansão ia comprar, sabe? O que ele iria adquirir em bens materiais. Não. Olha qual era a dúvida do Paulo. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo um desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo disse: olha, um lado eu quero ir embora, eu quero voltar para casa, porque eu sei que estar com o Pai na eternidade é incomparável, ou seja, nada pode ser comparado com a eternidade com o Pai. Um dia estarmos com Deus. Então Paulo está dizendo: para mim, bom seria eu ir, mas, ele diz, mas por causa de vocês que é necessário que eu continue a viver. Paulo diz: só por causa de vocês é que é necessário que eu ainda continue por aqui, para fortalecer vocês, dar uma palavra para vocês, sabe? Então, o que Paulo está transmitindo para mim e você, que nós ainda estamos aqui devido ao propósito de Deus.
Então, que a gente se entregue, viva para cumprir o propósito, sabe? Mas missionário, sou tímido, eu tenho vergonha. Se você se entrega ao propósito de Deus, no processo que é o caminho para o propósito, Deus vai trabalhar isso em você. Olha o caminho, Deus tinha um propósito em José de ele ser governador do Egito. Mas tinha um processo que prepararia ele até chegar à cadeira de governador. Então, queridos, para alcançar o que Deus tem na tua vida, não te preocupes, apenas mergulhe no Senhor e no processo ele vai te preparar. Por isso que o processo é um caminho de preparação para alcançarmos o propósito de Deus. Aleluia. Grave isso. O processo é um caminho de preparação que nos levará a alcançar o propósito de Deus. Verso 25. E convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Então, Paulo está dizendo, olha, eu vou permanecer com vocês para que vocês progridam, para que vocês avancem, para que vocês cresçam, sabe? E sintam, tenham, vivam com a alegria na fé. Hoje, a gente vê muito, isso aí eu digo com experiência própria, a gente vê muito cristão triste, choramingando pelos cantos, sabe? Crente, ouça isso. Crente não, porque crente todo ser humano é. Né? Todo mundo. Crê em alguma coisa. Eu costumo dizer que até o ateu é crente, porque ele crê na não existência de Deus. Então ele é crente, porque ele crê em algo. Então todo mundo é crente. Agora, cristão, aí é só quem é nascido de Jesus. Por isso que ele chamou eu e você para nascermos de novo. Agora, engraçado em termos de nascer de novo, pega essa visão. Você nunca viu ninguém nascendo de fora para dentro. Não é assim? Todo nascimento é de dentro para fora. Então, quando Jesus nos chama para nascer de novo, é de dentro para fora. Aleluia! Glória a Deus. Então, a marca, querido, uma das marcas de um cristão salvo é a alegria. E aqui não é hipocrisia, não. É de você forçar uma alegria porque está perante o povo. Não. É porque ela está dentro de você. Ela é dentro. O que acontece no exterior não pode abalar e nem matar o interior. Sabe? Eu já sei que neste mundo eu vou viver lutas diárias. Mas também sei que a alegria do Senhor é o que me fortalece para essas lutas. Glória a Deus. E sei que essa alegria não depende das circunstâncias de fora. Porque o transmissor dela está dentro de mim, que é o Espírito Santo, o selo da minha salvação. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Glória a Deus. Uma palavra abençoadora. Queridos, eu não sei você, aí do outro lado, quando assiste esses vídeos, ou quando lê a Bíblia, quando tira um momento para meditar, para estudar, para buscar o Senhor, eu não sei qual é a sua reação. E eu não sei qual é o impacto disso na sua vida. Porque, ouça, a palavra de Deus é como uma bomba. Né? Ela causa um impacto na nossa vida. Por quê? Porque é a santidade encontrando o pecador. Porque Jesus é santo. Então, ele, quando essa palavra acessa o nosso coração, é um impacto. É o impacto do poder da santidade de Jesus batendo no pecador que somos eu e vocês, sabe? Então, isso tem que gerar um impacto. Isso tem que gerar, e esse impacto, ele gera uma mudança. Ele gera uma transformação. Ele gera um novo nascimento. Agora, nada disso começa fora. A parte de fora só resplandece o que é dentro. Aleluia! As minhas ações, a forma como eu vivo e manifesto a minha vida para este mundo, testifica o que habita dentro de mim.
o que eu falo, como eu me comporto no falar. Quando a igreja não me vê, quando o pastor não me vê, revela para quem está me ouvindo quem está dentro de mim. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Missionário, como é que o coração ele enche? Pelo ouvir e pelo ver. Por isso que você precisa ouvir e ver a palavra do Senhor, porque é por ela que vem a fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus e no poder que há neste nome, eu oro, Pai, te agradecendo pela promessa que o Senhor nos fez para este mundo. Porque o Senhor nos fez uma promessa para este mundo, que seria o enviar do Espírito Santo. O Espírito Santo viria para testificar em mim a presença do Senhor e Jesus no meu coração. E é justamente isso, Pai, que nos mantém de pé. Nós, seres humanos, somos fracos, falhos e facilmente de ser enganados e sermos vencidos e abatidos pelo pecado. Mas aí entra o cumprimento da promessa. Quando nós nascemos de novo, recebemos o cumprimento da promessa, que é o Espírito Santo, e ele habitando em nós, ele nos corrige, ele nos ensina como viver, revela a palavra do Pai no nosso coração e testifica o Senhor e o nosso amado Jesus no nosso coração. Ele revela a palavra do Senhor. Ele faz com que o nosso entendimento, os olhos sejam abertos para entendermos a tua palavra. Mas também, Pai, grato ao Senhor pela a outra promessa que o Senhor nos fez, que é a vida eterna. E essa é a maior de todas. É o dia, quando terminarmos o nosso ciclo neste mundo, é sabermos que vamos conhecer o Senhor como o Senhor é. É o Senhor ter nos tirado, por meio de Jesus, da condenação junto a este mundo. Ter nos tirado do lamaçal de pecado, que nos levaria para o inferno, para um lugar de sofrimento. Mas na cruz, Jesus preparou o caminho para todos aqueles que agora querem caminhar de volta para casa. Obrigado, Pai. Eu oro pela minha vida, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que sou dependente da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua presença em mim, para que eu não me desvie e nem caia na sedução deste mundo. Assim também como eu oro pela minha casa, pelo esse irmão, por essa irmã que está do outro lado, que é todo dia bombardeado, porque todo dia somos bombardeados pelo inimigo. Ele todo dia lança as suas flechas malignas tentando nos abocanhar. Como a palavra do Senhor diz, ele vive ao derredor. Mas entre nós e o derredor tem o nosso redor. E ao nosso redor, o anjo do Senhor é quem acampa. É a tua presença que forma um muro de blindagem. E somente nós podemos romper esse muro. Quando nós decidimos nos afastar do Senhor. Por isso, Pai, fortaleça os teus filhos, os salvos, para que não se desviem, mas permaneçam na tua presença, porque a tua presença é essa cerca que nos blinda contra o ataque do inimigo. Mas oro também por esse amigo, essa amiga, essa pessoa que ainda não tem essa aliança. E quando não vive uma aliança com o Senhor, automaticamente vive uma aliança com o pecado. E o causador do pecado é o diabo. Então, quando a pessoa não vive aliança com o Senhor, automaticamente vive aliança com as trevas. Então, que a palavra do Senhor acesse o coração, o entendimento desta pessoa. E ela seja assim como eu fui um dia, arrancado das garras do inimigo, das garras do maligno, por meio do pecado. Então, Pai, que por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo, possamos, Pai, esse amigo e essa amiga, assim como eu, ser resgatado, selado pelo Espírito Santo, para uma eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere e que Ele ilumine o teu dia, a tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Que nele, em tudo, Ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.